paz do Senhor para todos, trazer uma palavra para a nossa edificação neste momento, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, que diz assim a palavra do Senhor: tudo sucede igualmente a todos, ao justo e ao ímpio, aos bons e aos maus, o que teme a Deus e ao que não temes. Tudo sucede igualmente a todos. Aí, quero trazer essa palavra para a nossa meditação, falar sobre por que nós sofremos. Deus criou o homem para sofrer? Não. Então, por que hoje nós sofremos? Em primeiro lugar, Deus criou o homem não para sofrer. Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden, Adão, e para ele adorar a Deus e cuidar da terra. Mas nós vemos, pela sua desobediência, Adão comeu o fruto proibido e desobedeceu. E pela sua desobediência entra o pecado no mundo. E nós vemos que através de Adão o pecado passou para todos. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Por isso que Deus envia Jesus, o seu único filho, para nos salvar. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. E nós vemos, irmão, porque hoje nós sofremos por causa do pecado do homem, a desobediência, a maldade do homem está se multiplicando. E nós vemos hoje guerras, fome, doenças, peste, tudo que está acontecendo, o pecado na terra. Nós vemos que Deus já destruiu aquela geração do dilúvio por causa do pecado. O povo estava, a maldade crescendo cada vez mais. Deus destrói aquela geração por causa do pecado, mas o pecado continua o pecado. Nós vemos que Deus destruiu também Sodoma e Gomorra por causa do pecado, desobediência do homem. Porque o homem longe de Deus, a sua inclinação é só para o pecado. Quando o homem se aproxima de Deus, então ele busca Deus, então ele começa a praticar a santidade. Mas por que o homem sofre? Então, em primeiro lugar, por causa da desobediência do homem. Então o pecado vem as consequências. E nós sabemos que através das consequências, hoje o homem está sofrendo. A Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 6, 7, diz assim: tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então a lei da semeadura, aquilo que o homem planta, um dia ele vai colher. Então a lei da semeadura, o homem, na nossa geração, longe de Deus, o homem está plantando pecado, ódio, traição, guerras. Tudo que está acontecendo no mundo é o homem longe de Deus. Mas nós vemos, irmão, mesmo pela consequência do pecado, que cada vez mais está crescendo, aí a pergunta é: por que o justo sofre? Existe o justo e o ímpio. Então por que o justo sofre? Porque a Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 2, versículo 9, versículo 2, diz que tudo sucede igualmente a todos, ao justo e ao ímpio, que serve a Deus e o que não serve. Quando Deus manda o sol, ele manda para o justo e o ímpio. Quando Deus manda a chuva, também manda para o justo e o ímpio. Então as bênçãos de Deus, quando ele quer abençoar alguém, ele manda para todos. Agora, a diferença é que o ímpio não agradece a Deus, o justo agradece. Mas por que nós sofremos? A Bíblia diz que havia um homem na terra, um homem justo e temente a Deus, se desviava do mal. Esse homem era Jó, homem reto e temente a Deus. Mas Jó foi provado, Jó perdeu seus bens,
perdeu seus filhos e perdeu a sua saúde. Mas ele não era justo, não era um homem temente a Deus. Mas nós vemos que existem 3 tipos de provação. Primeira provação, Deus nos prova, assim como provou Abraão, pedindo o seu único filho para Abraão oferecer em sacrifício. E ele foi uma provação de Deus na vida de Abraão. Na vida de Jó foi a provação, pois Deus permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó. Então ali significa permissão de Deus. Deus permitiu que tirasse tudo menos a sua vida. Então Deus permitiu que tirasse na vida de Jó. Mas tem provação que não é nem Deus e nem é permissão de Deus. Somos as nossas consequências dos nossos erros, nossa atitude e nosso pecado por causa da desobediência. Gálatas capítulo 6, 7. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, a lei da semeadura. O homem vai colher aquilo que está plantando. Então, as consequências, todos colhem aquilo que está plantando. Quem planta laranja não vai colher limão. Então, quem planta limão, colhe limão. Quem planta o bem, vai colher o bem. Quem está plantando o mal, vai colher o mal. A lei da semeadura. Mas nós vemos, irmão, que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz através da sua palavra, João capítulo 16, versículo 33, diz assim: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Nós sabemos, irmão, que o mundo que nós estamos vivendo, a crise mundial, as doenças, as pestes, a fome, e nós vemos que é consequência, que é para todos. Mas mesmo assim, qual é a diferença entre o justo e o ímpio? A diferença, irmão, é ter Jesus no barco. A Bíblia diz assim: no meio da tempestade, Jesus estava lá, dormindo na popa do barco, quando os discípulos gritaram: mestre, socorre, que nós vamos perecer. Então a gente pensava que ia morrer naquele exato momento. A Bíblia diz que Jesus se levantou e disse: aquieta-te vento e aquieta-te mar. E a Bíblia diz que o mar e o vento obedeceu à voz do mestre. E o que acontece? A diferença entre o justo e o ímpio é Jesus no barco. Jesus no barco não significa ausência de tempestade. Sempre haverá tempestade. Mas Jesus no barco, ele está no controle de tudo, onde nós devemos buscar socorro em Cristo. Para o ímpio, ele não tem aonde pedir socorro, não tem aonde buscar o socorro. Mas para o justo, Jesus no barco, nós temos aonde pedir socorro. O salmista Davi, ele escreve o Salmo 121, verso 1: eleve meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A Bíblia diz no Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Então, o cristão, ele pode passar por angústia, problema, mas temos a quem nos socorrer, pedir socorro a Deus. Então, que essa diferença entre o justo e o ímpio, todos nós estamos na mesma situação. Passamos por desemprego, o ímpio e o justo. Enfermidade, o ímpio e o justo fica enfermo. A morte vem para o ímpio e vem para o justo. Então, qual é a diferença? É Jesus no barco, e a diferença é a pessoa morrer com Cristo. Morrendo com Cristo, ele vai para o paraíso, aonde Jesus prometeu para aquele ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, aguardar a ressurreição. Então, a diferença é essa. Mas nós vemos, irmão, que na Bíblia Sagrada muitas pessoas passaram por sofrimento. Paulo passou por sofrimento, perseguição, fome, nudez, perigo de espada. Então ele passou por sofrimento. E Jó
passou por aquela provação, perdeu tudo. O próprio Senhor Jesus Cristo também passou por sofrimento da cruz, humilhação, rejeitado. Mas, graças a Deus, esses homens, todos foram obedientes a Deus. Então nós podemos ver que através da obediência nós vencemos o pecado, vencemos a luta, e através da obediência nós vamos chegar ao céu. Tudo isso vai um dia se acabar. As lutas, as guerras, as fomes, as pestes, terremotos, tudo isso um dia vai se acabar, quando nós estaremos no céu. Apocalipse capítulo 1, versículo 4, que diz: Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Lá não haverá mais dor, nem sofrimento, e paz e alegria e felicidade para toda a eternidade. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação, porque muitas pessoas estão dizendo: por que o justo sofre? Se ele serve a Deus. Eclesiastes 9:2. Tudo sucede igualmente a todos. Mas tem uma coisa: Deus nos prova, mas também Deus nos aprova. Através da luta, dessa dificuldade, vai ser provação de Deus. Deus vai dar vitória em nome do nosso Senhor Jesus. Porque é só um deserto. O cristão, ele passa pelo deserto. O deserto, ele não morre no deserto. É só um pouquinho de tempo. A Bíblia diz que Deus coloca caminho no deserto e tira o cristão da prova. Então a vida do cristão é assim: benção, prova, benção, prova. Mas a gente está aqui contando vitória em nome do nosso Senhor Jesus. Então por que você está sofrendo? Por que você está passando por isso? Mas eu quero dizer, não é só você que está passando por isso. Tem pessoa que está passando pior do que você. Tem pessoa que hoje está sofrendo porque estão desempregados. Mas tem pessoas que estão pior ainda, estão desempregados, estão morrendo de fome. Tem pessoas que estão sofrendo, estão em casa porque está enfermo. Mas tem pessoa que está pior ainda, está no hospital sem leito, estão morrendo. Então, as coisas que acontecem nesse mundo são simplesmente as consequências do pecado. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. E nossa esperança é Cristo. A nossa solução é Cristo. E nós teremos uma vida de paz, alegria, felicidade no céu. Enquanto nós vivemos aqui, nós vamos passar por tribulação, crise, problema, enfermidade, vamos passar. Mas no céu, tudo isso vai se acabar. Amém? Mas enquanto nós estamos aqui, Deus está do nosso lado para dar vitória para aquele que nele crê e que busca a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do nosso Senhor Jesus. Para a sua meditação, eu deixo Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O pastor Jesus, ele cuida das suas ovelhas. Amém? Que Deus nos abençoe.